Bom dia a todos os trabalhadores presentes. Bom dia ao senador Paulo Paim, que, em nome do Sintratel Campinas, eu agradeço. Desde o primeiro momento, quando a gente veio conversar aí com o senador aí abraçou a nossa causa, para discutir realmente a situação precária da nossa categoria no país. Agradeço também o Ministério Público do Trabalho, através da doutora Renata, que vem, ao longo aí do tempo, desenvolvendo um trabalho brilhante dentro do nosso setor, promovendo aí a abertura de inquéritos civis públicos, fiscalizações conjuntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, através da doutora Odete. A gente já tem informação do trabalho desses órgãos, e poder mostrar para uma gama tão grande de trabalhadores como está presente aqui, as entidades sindicais, e buscar discutir principalmente com as entidades patronais. Agradeço também a Valmira, do Sintratel São Paulo, que não pôde estar presente na primeira audiência pública no dia 30/6, mas veio aqui somar com a gente, para discutir a situação dos trabalhadores. São Paulo é uma das maiores cidades em termos de empregabilidade, dos trabalhadores. Os trabalhadores do Ceará, do Sintratel Ceará, e as entidades patronais aqui presentes, a FENATEL também, que veio, compareceu hoje para discutir a situação dos nossos trabalhadores. Eu não vou ser repetitiva porque todos os companheiros aí na mesa anterior, já relataram. O Ministério do Trabalho e Emprego colocou a situação da nossa categoria, o Ministério Público do Trabalho também colocou a situação da nossa categoria. Só gostaria de entregar para o senador uma revista da CMB, Confederação Brasileira de Mulheres, que colocou esse mês a nossa audiência pública, ocorrida no dia 30/6. Nossa categoria, que é uma categoria essencialmente feminina, composta de 76% de mulheres, mães, jovens, que, infelizmente, nós temos aí a dura realidade, de trabalhadoras que estão doentes. Eu gostaria de citar aqui o exemplo das trabalhadoras da COL, aqui de Brasília, que estão presentes. Uma situação que vem ocorrendo de assédio moral dentro dessa empresa. Nós temos também a COL lá em Paulínia, próximo ao município de Campinas, e a gente sabe muito bem que, infelizmente, essa empresa exerce uma postura de assédio moral institucional, para os seus trabalhadores. Essas trabalhadoras estão, ao longo de alguns meses aí, alguns anos, vêm sofrendo aí assédio moral. Foram mais de 400 trabalhadoras demitidas e hoje estão sendo desligadas mais 200. E uma observação que, assim, a gente precisa de fato discutir. Eu acho que essa questão da terceirização, o Paim está aí discutindo em todos os municípios, os estados, que são trabalhadoras que atendem o Disque 100, Disque 180. São órgãos do governo, que contratam empresas sem compromisso com o trabalhador. Órgãos do governo que seria para ouvir denúncias de mulheres estupradas, mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica, e essas jovens não são preparadas, jovens com 18 anos de idade, que ouvem situações, fatos, denúncias, que elas vão levar para a vida delas toda. Então, eu gostaria que nós, enquanto entidade, pedimos o apoio das demais entidades sindicais também para protocolar na Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, para que se tome uma atitude em relação a essas trabalhadoras. Já foi protocolado junto ao Ministério Público do Trabalho, inclusive com a ajuda aqui do senador Paulo Paim, para que a gente cobre postura, do governo frente à situação dessas trabalhadoras. E mais, está sendo cometido crime contra a organização do trabalho, porque eles estão fechando postos de trabalho aqui e abrindo em outro estado. Quer dizer, ali deu problema, então vamos fechar e levar para outro estado, como houve em Campinas. Vivian, somente um ponto em relação a isso aí.
essas demissões, elas estão ocorrendo justamente para precarização, porque o salário aqui em Brasília, ele é acima do que é praticado em outros locais. Então, está tirando daqui. A gente tentou negociar com a SDH não foi inflexível e vai transferir para Salvador para precarizar o salário dos trabalhadores, viu, senador? Sim. A SDH está sabendo, inclusive, pedir ao sindicato para não fazer movimentação, para não sair na mídia. Traduz a sigla, hein? Você não dá a impressão que... Não, mas é SDH, lá é SDH. É Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Tá? Então, a gente está ciente disso aí e nós vamos entrar com o processo, inclusive, estava conversando com a desembargadora agora, nós vamos entrar com o processo de demissão em massa e vamos conversar com ela para a gente já tomar providência em relação a isso aí. É por isso que foi quando... qual é o seu nome? O Anderson falou, o piso nacional é justamente por causa disso, porque as empresas, elas pegam e começam a ter problemas em alguns locais e vão para outros locais onde a precarização acontece com os trabalhadores. Desculpa a intervenção, tá, mas a gente tinha que colocar isso em pauta. Perfeito, tá? Companheiro. A sua intervenção veio a corroborar, a demonstrar o que essas empresas de contact center vêm fazendo com os trabalhadores. E nós enfrentamos isso hoje em Campinas. Né? Existe no Estado de São Paulo uma lei de um piso mínimo nacional, estabelecendo um piso mínimo de R$ 905. Certo? Nós começamos a negociação com o sindicato patronal, que não houve frutos, né? Fizemos uma greve lá de uma empresa específica, que foi a Contax, uma das maiores contratantes do país, uma das maiores empresas que cometem assédio moral institucional com seus trabalhadores, né? Ela foi interditada no estado de Pernambuco, né? E gera hoje milhares de doentes. O que nós recebemos depois da greve que nós organizamos em Campinas, buscando melhorias de condições de trabalho, que uma lei estadual fosse cumprida? Nós não queremos nada mais do que nós temos direito. Nós queremos o que a lei determina no Estado de São Paulo, que é um piso salarial de R$ 905. Certo? A média nacional do pagamento dos operadores de telemarketing, teleatendimento, é de R$ 788. A gente não quer nada mais do que a lei determina no Estado de São Paulo. O que começou a ocorrer? Terminamos a greve, né? Foi negociado o término da greve, e logo após, hoje, 6 meses depois do término da greve, a empresa já demitiu 1.000 trabalhadores. De 2.000 trabalhadores que se tinha em Campinas, a empresa reduziu. O que é isso? Represária. Por quê? Se você tem uma atuação sindical mais atuante, se você, sindicato, defende de fato os trabalhadores, você tem que ser punido, porque você está, na verdade, contra a ordem nacional das coisas. E foi isso que a Contax nos argumentou. Quer dizer, existe um piso de R$ 788. Por que vocês aqui em Campinas têm que ser diferente do restante do país? Certo? Então, nós também estaremos protocolando, junto à Organização Internacional do Trabalho, uma denúncia contra a Contax por crime contra a organização sindical também, contra a organização do trabalho, porque eles estão fazendo o quê? Se o sindicato briga por melhorias de condições, então a gente foge para outro estado. Por isso, eu entendo que a companheira que colocou que existe já, não só esse projeto-lei, mas outros projetos-leis sobre a questão da regulamentação, certo? Mas esses projetos-leis, eles não contemplam, ao nosso ver, né, que nós discutimos com o Sintratel Ceará, discutimos com o Sintelmarket do Pernambuco e com alguns sindicatos que a gente vem discutindo, não contemplam, de fato, o que a gente quer para a classe trabalhadora no setor de telemarketing. São projetos-leis que possibilitam a proporcionalidade da jornada com redução de salário. Inclusive com abaixo do salário mínimo. E isso a gente não pode permitir. Por quê? Se hoje paga-se um salário mínimo para 6 horas, se permitir nos projetos-leis a proporcionalização com redução salarial, né? Quer dizer, eles vão colocar, se hoje eu atendo 300 ligações em 6 horas, eu vou ser obrigada a atender 300 ligações em 4 horas.
Porque a gente sabe que essa é a lógica de mercado. A gente sabe que essa é a lógica do empresariado, certo? Então, nós, enquanto entidades, o senhor vai avaliar, senador, nós gostaríamos de protocolar com o senhor esse projeto-lei, que a gente entende ser o projeto-lei que mais traz para o trabalhador benefícios, estabelecendo não salário mínimo, mas um piso mínimo que, ao nosso ver, não é decente, é o mínimo, de pelo menos R$ 1.050 para o trabalhador, né? Carga horária de 6 horas e não de 6 horas e 20, como vem sendo feito aí, e adicional de penosidade para os trabalhadores, que é previsto na Constituição Federal e que a gente tem que colocar aqui para que os trabalhadores da nossa classe a nível nacional sejam respeitados. Muito obrigada. Bem, essa foi a Vivian dos Santos Queiroz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Telemarketing Campinas Região, Sintrapel. Agora vamos para Sandro Leal Alves, gerente-geral da Federação Nacional de Saúde Suplementar, FenaSaúde. Bom dia, senador. Em nome da FenaSaúde, agradeço o convite. Bom dia a todos. Falar um pouquinho só o que é FenaSaúde, até fazendo aqui, né? Então, a FenaSaúde, ela representa os planos de saúde, alguns planos de saúde, 18 grupos de operadoras de planos de saúde, todas as seguradoras de saúde, mas alguns planos de saúde também. O mercado todo de saúde no Brasil, o mercado de saúde suplementar, ele tem 1.200 empresas. Então, essas empresas que estão na FenaSaúde, elas têm ali quase 30 milhões de beneficiários. Então, isso dá 40%, mais ou menos, do mercado como um todo. Hoje, no Brasil, você tem 50 milhões de pessoas que têm plano de saúde, mais 20 milhões que têm planos odontológicos, né? Bom, dito isto, as empresas, as operadoras de plano de saúde, muitas das nossas associadas, elas prestam esse serviço internamente. Elas mesmas possuem o serviço de call center para atender às demandas dos consumidores de planos de saúde, que são muito intensas e muito frequentes, e tem toda uma especificidade no setor de plano de saúde, né? Algumas empresas, elas têm até uma equipe médica ajudando nesse serviço de prestação de informações ao consumidor, né? São muitas demandas, né? Se tem carência, se aquele contrato cobre determinado hospital, se determinado serviço está coberto ou não está coberto. Portanto, os planos de saúde, as operadoras, elas acabam usando muito desse serviço de call center para evitar até maiores complicações derivadas até da falta de informação, né? Às vezes o consumidor consegue ali mesmo ter a informação de que ele precisava. Então, diante dessa informação, ele não precisa, por exemplo, recorrer ao órgão regulador, a ANS, ou até a via judicial para ter a sua questão resolvida. Portanto, é um serviço de grande importância para as operadoras de plano de saúde. E só repetindo, quer dizer, eu aqui estou como um tomador de serviços, né? Não é no dia a dia da nossa entidade, a gente não lida com este tema, mas eu confesso que fiquei bastante sensibilizado e surpreso com diversos dos relatos aqui apontados. Eu, como representante de uma entidade que defende os planos de saúde, me comprometo a levar toda essa discussão aqui ao conhecimento das nossas associadas, levar a discussão do projeto de lei, colocar a FenaSaúde à disposição do senador Paulo Paim para avançarmos nessa discussão. Me parece que é um setor de grande relevância econômica e social pela produção, pela geração de empregos, pelos dados aqui apontados, o faturamento desse setor, quer dizer, a movimentação até.
em pagamento de impostos, mas também me parece que essas questões aí de fundo dos riscos à saúde também tem que ser contornado. Portanto, acho que eu, como tomador de serviço, como representante da federação, estou aqui novamente me colocando à disposição para discutir. Espero que o debate alcance aí o melhor para todos os lados. Então, senador, era basicamente essa a minha participação aqui. Muito obrigado. Muito bem, Sandro Leal Alves, que falou pela Federação Nacional de Saúde, Suplementar Federal de Saúde. E, por fim, e lembro que ele terá no mínimo 20 minutos para fazer uso da palavra, vai falar o consultor jurídico de Relações Institucionais do Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviço e Instaladoras de Sistemas e Rede TV, por assinatura Cap Telecomunicações, Sistal, Dr. Marcelo Proença. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, senador Paulo Paim, em nome de quem cumprimento todos os presentes nesta mesa e nesse plenário. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer imensamente a possibilidade de me posicionar, de trazer algumas considerações para todos aqui presentes e de prestar os esclarecimentos que forem possíveis e necessários para que se tenha uma compreensão também do outro lado dessa relação, dessa conflituosa relação, né, que existe entre os trabalhadores de call centers e as empresas de teleatendimento. Antes de iniciar a minha exposição propriamente dita, eu gostaria só de fazer uma rápida apresentação em que consiste o Sinstal. É um sindicato patronal integrado por empresas que prestam serviços para companhias de TV a cabo, TV por assinatura e telecomunicações. Então, é um sindicato patronal bastante específico, né? As empresas que o integram prestam serviços para as empresas de telecomunicações, para as empresas de TV por assinatura. São terceirizadas nessa área. E, dentre essas empresas que integram o Sinstal, estão necessariamente algumas empresas, não todas, algumas empresas de teleatendimento. De modo que nós temos alguma experiência, alguma vivência com esse específico segmento econômico e podemos, sim, temos legitimidade, sim, para trazer algumas questões, trazer algumas considerações e tentar esclarecer alguns pontos dentro do que foi dito aqui, Vivian. O Sinstal hoje é compreendido por 7 mil empresas e as empresas que o integram, Yara, são mais de 1 milhão de empregos que elas geram. Lembrando que não são apenas empregos de teleatendimento, são variados setores, mas nós estamos falando de mais de 1 milhão de trabalhadores. Então, inegável, indiscutível a representatividade desse sindicato para vir aqui conversar com vocês e tentar ajudar, auxiliar. Obviamente não vai fazer isso sozinho, ele precisa da ajuda de vários outros participantes, vários outros atores, alguns dos quais estão aqui presentes hoje, outros não estão. Mas, enfim, nós estamos aqui, viemos e, dadas as características do Sinstal, nós queremos sim participar, nós queremos sim contribuir, nós queremos sim aprimorar o setor de teleatendimento, especialmente no que se refere, senador Paim, às relações trabalhistas que se estabelecem no âmbito deste relevante segmento econômico. E é por essa razão, inclusive, que nós estamos participando de uma mesa de discussões que já há alguns meses vem ocorrendo no âmbito do Ministério do Trabalho. Eu vejo aqui alguns rostos conhecidos, a doutora Odete tem participado dessas reuniões, a Yara tem participado dessas reuniões, a Valmira não está mais aqui, eu acho, tem participado dessas reuniões, e nós estivemos em todas. Inclusive, tivemos a nossa legitimidade questionada na primeira reunião dessa mesa. A Yara estava lá, era testemunha, e nós insistimos em que queríamos participar e queríamos contribuir. E algumas entidades questionaram a nossa participação, especialmente entidades do setor patronal, mas nós batemos pé e lá estamos discutindo e participando. Mesma coisa, senador, em relação a esta audiência pública. Inicialmente não fomos convidados, mas viemos proativamente pedir que integrássemos essa mesa e Vossa Excelência e esta comissão imediatamente e gentilmente permitiram que nós viéssemos aqui participar e mais, nos outorgaram um pouquinho mais de tempo, porque hoje nós estamos em minoria aqui, né? Há mais representantes da classe trabalhadora, nenhum problema quanto a isso. É importante ouvir as demandas dos senhores e viemos aqui para tentar dar a nossa colaboração. E iniciamos a nossa fala trazendo uma defesa
e acho que ficamos aqui em minoria, mas uma defesa do setor de teleatendimento e explicando aos senhores a relevância do segmento de terceirização nesse país. Eu acho que a fala do Stan ajudou um pouco nisso, trouxe vários números. Nós não estamos diante de um segmento irrelevante, doutora Renata, nós não estamos diante de um segmento que não é uma realidade. Hoje a terceirização e o setor de teleatendimento é uma realidade no Brasil e é uma realidade mundial. Creio que na sua fala a senhora falou sobre isso, na França, nos Estados Unidos. Inclusive é interessante, nos Estados Unidos eles radicalizaram isso tanto que eles terceirizam para empresas na China a consultoria tributária de empresas de contabilidade. Tamanho exagero que se faz lá. Nós não temos essa realidade, mas é um setor que existe no mundo inteiro, é uma realidade, então nós temos que lidar com ela, aceitá-la, e nós precisamos, sobretudo, Valei, aprimorar esse segmento econômico, notadamente no que se refere às relações trabalhistas que existem nele. Nós não podemos permitir que haja precarização, nós não podemos permitir efetivamente os graves problemas que se verificam, mas nós precisamos aceitar esta realidade que existe, que é do nosso país. Nós estamos falando de um segmento que emprega milhões de trabalhadores. Nós estamos falando de um segmento que é responsável pelo primeiro emprego e mais, pelo emprego de mulheres, de afrodescendentes, de jovens. É dessas pessoas que nós estamos falando aqui. São essas pessoas que são empregadas. Devem receber salários baixos? Não. Devem estar submetidas a condições de trabalho ruins, precárias? Óbvio que não. Não é? Mas nós precisamos, para iniciar o diálogo, reconhecer a relevância e o importante papel que essas empresas desempenham. E é disso que nós estamos falando, de um fenômeno mundial, de um fenômeno brasileiro, onde há ampla e indiscutível relação de geração de empregos e empregos para pessoas que estão sendo inseridas no mercado de trabalho, pessoas que representam segmentos minoritários dos estratos sociais brasileiros e que são prestigiadas no que se refere à sua empregabilidade. Não estou falando das suas condições de trabalho. Então, nós viemos aqui não para fazer uma defesa enfática, veemente e cega do setor de teleatendimento e das entidades patronais. Nós viemos aqui para nos propor a auxiliar no diagnóstico do problema e na solução e na apresentação de soluções para esse problema, tal como temos feito no Ministério do Trabalho e tal como sempre fazemos, como somos provocados. E para fazer isso, nós precisamos, primeiro, fixar duas premissas, doutora Renata. Primeira, reconhecer que há problemas. Indiscutivelmente, há graves problemas, há questões que precisam ser resolvidas, senador Paim. Ninguém vem aqui tapar o sol com a peneira, ninguém vem aqui dizer que a situação dos trabalhadores no setor de teleatendimento está às mil maravilhas. Nós reconhecemos que há problemas. Esse é um ponto. E estamos aqui para discuti-los e tentar resolvê-los. O segundo ponto é pedir cuidado e, com todo respeito, advertir os senhores para o perigo da generalização. São centenas de empresas de call center e de teleatendimento nesse país. Nós não podemos generalizar e colocá-las, todas elas, no mesmo balde, tratá-las de maneira idêntica. A gente ouviu algumas empresas sendo mencionadas sucessivamente aqui, Vivi. Nós precisamos ter a compreensão de que não são meia dúzia de empresas que trabalham nesse segmento, são muitas e muitas empresas. E nós precisamos compreender que muitas delas estão de boa fé, estão dispostas a resolver os seus problemas, As empresas que foram citadas foi com conhecimento de causa, inclusive nós estamos apresentando as denúncias em face dessas empresas. Então, eu não generalizei, nós sabemos que existem sim empresas com compromisso, tá? E nós citamos as empresas que a gente tem conhecimento e que são uma das maiores empresas em contratação do país e que mais adoecem também. Foram citadas as líderes de segmento, né? As que definem, às vezes, um piso mínimo, as que definem a forma de contratação do setor, né? Eu agradeço os esclarecimentos, Vivian, agradeço também, mas eu acho que nós estamos falando a mesma coisa. Eu não estou aqui para fazer defesa específica de nenhuma empresa, até porque eu represento uma entidade patronal, então estou falando de todo um setor. O que eu quero dizer eu estou alertando para os perigos da generalização, tal qual eu ouvi aqui. Há empresas sérias e são muitas, e vou dizer mais, são a maioria.
né? Eu acho que as empresas que não têm atuado com seriedade, que não têm atuado de boa fé na sua relação com os trabalhadores, devem ser penalizadas pelas autoridades competentes, devem ser... Aproveitar a presença do senador Dário Velho e convidá-lo para presidir aqui um minutinho para mim. Já presido e depois eu retomo aqui outra vez. Até porque isso é da ilha. Já disse que é uma satisfação presidir que você é da terra dela, a doutora. Mané da ilha como eu. Bom, vou prosseguir. Bem. Então, quem está com a palavra? Sou eu, senador. Bom dia, seja bem-vindo, senador Dário. Esse é um primeiro ponto, essa é uma primeira premissa que precisa efetivamente ser firmada. Uma delas, o reconhecimento de que há problemas. Indiscutivelmente eles existem, o Ministério Público aqui apresentou uma série deles, o Ministério do Trabalho também e as entidades sindicais também. O segundo ponto, perigo da generalização. Isso é muito sério. Nós precisamos saber quem está trabalhando com seriedade no setor para que possa dialogar com essas entidades empresariais. Eu não estou apontando o dedo para nenhuma empresa, nem estou nominando nenhuma empresa, não é meu papel aqui. Apenas dizer que nós